E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 20 horas e 34 minutos, 31/7. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto de cima de enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Sugestão, crítica e elogios, pode deixar no comentário abaixo. Vamos para o que interessa, que é gráfico. Sei que vocês gostam disso. Sem enrolação. E vamos lá. Bom, galera, para quem assistiu nossa última análise, né? Eu estava falando justamente dessa correção aqui da frequência, agora que ia ficar o mercado entre os 67 a 63, né? Então, o mercado ele está justamente nesse exato momento, 64.730,76, né? Faltando apenas aí 24 minutos para fechamento dessa vela aqui no gráfico diário. E essa queda que está acontecendo no Bitcoin é uma queda até então normal, tá? É a queda mesmo de ciclo mesmo, né? De frequência. Então, isso aqui a gente já estava alertando vocês, justamente por conta do padrão que a gente estava fazendo no STT. Então, se eu for botar esse gráfico agora no STT, vocês vão ver que o STT ele teve uma alta, porque é justamente isso que a gente fica buscando, né? Geralmente, quando a gente tem uma queda grande no Bitcoin, a gente tem uma alta grande no STT. Quando a gente tem uma queda grande no STT, a gente tem uma alta grande no Bitcoin. Então, essa é a relação desses dois gráficos. Eles trabalham juntos, tá? Juntos não, né? Que se fosse junto, se um tinha que subir, se um sobe, o outro tem que subir. Eles jogam, né, do lado oposto, na verdade. Então, vamos pegar o STT, você vai ver que o mercado começou a subir. Então, o mercado agora do STT está ali em 5,02%, né? Está chegando ali, possivelmente, né? Não sei se vai fechar acima dos 4,97, mas se fechar, a gente já tem um próximo alvo aqui, que seria 5,24. 5,24 aqui de alta no STT, a gente teria uma queda ali para romper nessa região de 63 e para entrar na frequência dos 63,829 na macro, tá? A 57,726,12. Colocando no 50% aqui, daria mais ou menos 60 mil dólares, né? A primeira frequência. E aí, como eu sempre falo para vocês, essa frequência aqui é a frequência que eu quero estar trabalhando, né? Que eu quero estar ali comprando Bitcoin nessas regiões, né? Porque essas regiões aqui, para mim, interessam demais, beleza? Então, é justamente isso aqui fica muito claro para vocês que estão me acompanhando, a relação desses dois gráficos. Então, assim, te deixa com um pouquinho mais aqui de visão, em vez de olhar apenas o Bitcoin. Então, para a gente saber se realmente o Bitcoin aqui está demonstrando fraqueza nessas regiões, a gente consegue ver isso aqui no SDT. Então, no SDT, aqui a gente tem um gráfico aqui do nosso querido OBV, nosso grande indicador OBV, e esse OBV aqui totalmente positivo, a gente não renovou mais fundo depois que rompeu essa região, tinha tudo para renovar fundo aqui, não renovou, e começou a ficar acima da VW, ou seja, acima do preço médio dos grandes players. Então, quando isso acontece, a gente tem aqui demanda entrando, ou seja, muita gente, né? Quando eu falo gente, são instituições, porque esse gráfico, esse indicador aqui, ele é de baleia, galera, não é indicador aí da manada não, beleza? Então, esse indicador aqui, ele está me dizendo aqui o quê? Que está tendo grande entrada por, né, na verdade, sem vocês entenderem, aqui no SDT, né? Então, está tendo bastante demanda. Então, quando a gente tem essa demanda entrando aqui no SDT, a gente tem lá a oferta entrando no Bitcoin, ou seja, a galera tirando, né, aqui o Bitcoin, colocando o Bitcoin um pouco de lado e colocando em uma moeda mais estável. Pode ser que alguém tenha alguma informação privilegiada, pode ser que vai acontecer alguma coisa, alguma guerra estourar aí, como está acontecendo aí agora recente, né? Então a gente não sabe. Então, os players, justamente o que eles estão buscando quando eles fazem isso é justamente estabilidade, né? Estabilidade, na verdade. Né? Eles querem uma moeda ali que não tenha muita flutuação, por vários motivos. A gente não sabe se realmente, de fato, é uma notícia privilegiada, se vai ser alguma coisa que vai estourar aí, alguma coisa que eles já sabem. Então, não tem como a gente saber, mas tem como a gente saber o que eles estão fazendo. Então, aqui nesse indicador aqui, eu vejo que a gente tem muito mais pressão aqui de oferta, né, pressão vendedora, do que compradora. Então, se isso aqui acontece e o Bitcoin fica abaixo da VW, ou seja, do preço médio, quem está comprando ali naquela região, não tem conversa, o mercado ele vai ter que cair. Então, por isso que eu falo que é um ciclo normal. Tá? Então, para eu ter uma alta aqui no Bitcoin, para eu ter uma alta de fato aqui no Bitcoin, a gente precisa o quê? Ganhar novamente esse ponto aqui, tá? Esse ponto da VW. Só que o que acontece? Nós temos aqui um ponto interessante que foi o último pico de volume. Então, se for marcar o último pico de volume, está justamente nessa região. Então, essa região aqui eu quero marcar muito bem, acho que eu marquei bem. Então, o Bitcoin ele pode cair e vir buscar esse fundo. Se renovar esse fundo aqui, é um desastre total para o Bitcoin. A gente pode ter mais uma queda e isso aqui ser um ABC aqui corretivo para baixo. Isso justamente eu falei para vocês no gráfico do STT, porque no gráfico do STT, no gráfico semanal, na verdade, a gente estava olhando o quê?
justamente aqui as 3 ondinhas para cima, ou seja, eu tenho uma onda 1, aí onda 2, onda 3, onda 4 e possível onda 5. A gente bateu no gráfico semanal justamente em cima dessa região de defesa, né, região importante da VW, e começou a apontar novamente para cima. Veja que a gente não rompeu o último topo ali, né, aquele topo ali que foi feito ali pelos meados de abril, e a gente não conseguiu romper, e novamente a gente pode ir buscar ele lá. Se isso acontecer de fato, né, a gente teria aqui nessa onda 5 nessa região, e teria esse grande ABC para baixo. Aí, de fato, se acontecer esse corretivo, e aí o mercado ele começar a devolver, aí sim a gente vai ter uma alta considerada no Bitcoin, coisa que a gente ainda não acredita. Eu, particularmente, ainda não acredito. Então, o Bitcoin ele teve tudo, cara, para se manter acima dessa região aqui, para entrar demanda, até que entrou aqui demanda, só que não conseguiu renovar esse topo, então nada positivo. Então aqui no meado, ele até conseguiu, no meado de junho ali do mês 7, nessa região, né? Então aqui a gente conseguiu ali bater, só que depois a gente não renovou mais, e ficou um topo mais baixo do que outro, então a gente já sente fraqueza naquela região. Ah, mas o OBV está acima da VW, isso significa que o mercado ali está acumulando? Não necessariamente. A gente só vai tendo uma acumulação aqui no indicador se realmente a gente estiver renovando o fundo ou estiver renovando o topo. Perdão, se estiver renovando o topo, se estiver renovando o fundo, é distribuição, tá? Então, o Bitcoin tem uma margem interessante ainda para vir buscar que seja esse último fundo aqui, tá? Veja que a gente também tem um ponto interessante que foi de defesa, que aconteceu no dia 8 de junho de 2024. Ou seja, o mercado fez essa grande atividade profissional no dia 5, o mercado veio testar essa região de preço médio que entrou comprado e subiu isso aqui tudo. Então, quem sabe o mercado vai vir buscar essa região novamente aqui para conseguir novamente subir. Se teoricamente acontece esse rompimento e o mercado vem buscar a região de 50, a gente praticamente está lidando ali com uma onda 5 aqui nessa região aqui fractal, mesmo estando no gráfico diário, tá? Então, o que eu falei para vocês na última análise, inclusive, eu vou deixar isso no vídeo aqui, no finalzinho, né? Essa sugestão de vídeo para vocês, para quem não assistiu, foi justamente desse padrão que eu estava falando para vocês. É um padrão aqui interessante, né? Deixa eu só pegar a canetinha aqui. Então, eu estava falando aqui que a gente tinha o quê? A gente tinha aqui uma onda grande, que seria a nossa onda A, aqui na primeira onda, ou seja, nosso querido onda 1, né? E aqui a gente tem aqui o quê? Um padrão de onda 5, né? 1, 2, 3, 4 e possivelmente pode vir onda 5 para cá. E aí essa onda 5 aqui faria o comecinho da onda 3, isso no gráfico do SDT. Se isso acontece, a gente tem uma grande alta no Bitcoin. Mas se isso aqui realmente de fato acontece, se esse movimento aqui acontece aqui de onda 5 para cima, a gente vai ter uma desvalorização a curto prazo do Bitcoin. Isso aqui é certeza absoluta, não tem como fugir disso, tá? Porque se o mercado subir e vir buscar, vamos dizer lá, 6,31% de dominância do STT, cara, a gente vai ter uma quedinha interessante ali na região de 60 e quem sabe 57, tá? Quem sabe 57. Não vamos torcer por isso, mas é uma possibilidade. E é o que eu falo para vocês, a gente teria praticamente aqui uma expansão interessante se eu for buscar essa região. Vamos ver onde está mais ou menos essa expansão? Então, se eu for pegar aqui de fato, eu vou pegar lá do último fundo, o último topo, e vou fazer isso aqui. Eu teria uma expansão, como eu falei para vocês. Na verdade, eu falei para vocês 57. Não acredito que o mercado pode chegar aqui a 51 ou a 46, por mais que esse padrão aqui, ele está dando mais ou menos essa região. Porque a gente tem vários fatores. O primeiro aqui é essa VWAP aqui, né? Essa VWAP que está passando na região de 60. O que isso aqui significa? Isso aqui é justamente o preço médio que entrou comprado aqui. Então, se o mercado ele vier com força, a primeira parada é aqui. Essa é a primeira parada, é uma parada que eu vou entrar um pouco mais pesado no Bitcoin. Aqui eu já estou entrando, aqui eu já estou acumulando Bitcoin, tá? Se o mercado chegar aqui e começar a vir buscar a região aqui, temos outra parada no 57. E a outra parada, que é a primeira, que seria interessante no 51, seria ali na região perto de 53. Por quê? Porque é o preço médio desse último camarada que entrou no dia 24 de outubro de 2023. O que aconteceu no dia 24 de outubro de 2023? A gente teve uma atividade profissional elevada, duas aqui na verdade. Dia 22 e dia 23. Essa aqui foi a maior, então eu marquei. O mercado, quando ele veio testar essa região, o que acontece? A gente tem aqui uma grande atividade profissional, não em barras, mas ali no OBV a gente está vendo que a gente não está mais renovando os fundos, ou seja, a gente está começando uma acumulação, por mais que a gente esteja abaixo do nível de VW.
E o mercado agora, ele começa a subir loucamente. Pode ver que depois disso aqui foi uma disparada muito grande. Então, esse ponto, cara, é um ponto muito chave aqui pra gente. É um ponto muito interessante, que é um ponto que eu compraria mais Bitcoin nesse momento. Tá? Então, depois disso, ele não foi testado. Ele chegou perto e já deu essa lapada aqui para cima. Então, se eu for levar em consideração todo o cenário e levar em consideração esse ABC maior aqui no gráfico diário, eu estaria falando aqui de região de 50 a 670,58. E o máximo do máximo seria a região de 46, 682,15. Então, eu não acredito nisso até o momento. Tá? O primeiro ponto interessante aqui é região de 60. Essa região, para mim, é interessante. E região de 53. Como esse gráfico aqui, essa VWAP, ela é dinâmica, então, conforme o tempo vai passando aqui, a gente vai subindo. Então, o preço médio atual, que eu estou gravando esse vídeo, está 53,011,93, tá? O que eu falei para vocês também no último vídeo, que eu vou pegar aqui um gráfico semanal para vocês e vou mostrar uma coisa. Aqui nós temos aqui nossa onda semanal, né? A gente tem aqui o OBV também. O OBV estava justamente batendo nessa região, que é a região de VW. Então, no gráfico semanal, o que o Bitcoin está fazendo? Ele está tendo essa dificuldade para rompimento justamente por conta da VW que está passando nessa região. O que eu falei que seria interessante no gráfico diário do Bitcoin? Romper essa região e começar a trabalhar acima da VW. E aí eu tenho o quê? Demanda entrando no Bitcoin. Se eu tenho demanda entrando no Bitcoin, eu tenho uma procura maior para o Bitcoin para a gente fazer essa onda 5. Eu acredito na onda 5. Logicamente que eu acredito nessa onda 5 aqui está muito bem desenhada. Mas, é como eu falei para vocês, o mercado ele não fez uma onda ainda complexa aqui. De repente, ele pode fazer essa onda complexa. Né? De repente, o mercado ele pode fazer o quê? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aqui, uma onda mais complexa, para poder fazer uma onda 5. Então, é uma possibilidade. Tá? Então, é uma possibilidade. Quando eu venho aqui e traço em um gráfico, vamos lá, um gráfico mensal, a gente consegue perceber que a gente está dentro daquela região que eu falei para vocês. Olha só, isso tudo eu falei no último vídeo, tá, galera? Então, para quem perdeu, vou deixar aí no finalzinho. Essa região aqui, por que o Bitcoin está caindo? Ah, é alguma coisa que está tendo nos Estados Unidos, é o que A e B estão falando? Cara, eu não acredito nessas baboseiras, tá? Primeiramente. Posso até estar falando besteira aqui, para quem, né, gosta de saber o que está acontecendo, que gosta de acreditar que se a fala de um ou outro vai influenciar no mercado, para mim, na minha concepção, né, na minha teoria, não influencia, tá? Então, o que eu acredito? Eu estou dentro de uma região, cara, no gráfico semanal de resistência, eu estou dentro de uma região aqui no gráfico mensal de resistência, ou seja, o OBV ainda não foi violado nessa região. Então, essa volatilidade toda do mercado é uma volatilidade normal, tá? Vi que a gente ainda não passou aqui da região de 67, 496,40, que é uma região interessante, eu estou no gráfico mensal. Então, o que seria interessante para o Bitcoin é o rompimento dessa região aqui e ficar trabalhando acima dessa linha azul. Então, isso significa que o quê? A gente está tendo maior demanda no Bitcoin no gráfico mensal. E isso faz com que o Bitcoin suba e vá bater nosso alvinho ali de 109.727,18. Então, isso aqui é totalmente possível, tá? Mas só que para isso acontecer, nós temos que ver realmente, de fato, né, o OBV romper nessa região. Enquanto não romper, a gente não vai ter essa onda 5 bem desenhada, beleza? O que pode acontecer é o mercado ele chegar, como já estava batendo nessa região aqui, e começar a fazer isso aqui, ó. Começar a fazer isso. E aí começar a renovar e perder esse último fundo. Cara, aí eu tenho uma distribuição no gráfico mensal do Bitcoin e aí eu tenho correções mais fortes, quem sabe aqui é 41, né? Porém, não vamos falar disso até o momento, tá? O macete aqui é a gente entender que a gente está no gráfico mensal dentro de uma região ali de resistência. No gráfico mensal, estamos dentro de uma região de resistência. Possivelmente, podemos sim fazer uma onda complexa aqui no gráfico semanal. Tá aí no gráfico diário, infelizmente, a gente está passando por essa turbulência, né? Então, para mim, é normal essa turbulência, certo? Bitcoin faltando apenas 11 minutos e 18 para fechamento. Possivelmente a gente vai fechar abaixo aqui novamente aqui da nossa VW, então que não é interessante, mas eu acredito mesmo que o mercado ele vai vir fazer essa correção aqui para 60, tá? Ah, mas aí beleza, o mercado fechou, bateu nessa região de 63,829, qual é a tendência? Se não romper aqui, a tendência é a frequência que eu falei para vocês, de 67 a 63. Então, se o mercado chegar aqui nessa região aqui, bater aqui, não romper essa região dos 63, a gente não vai ver o 60.
a gente tem que fazer o quê? Fazer esse movimento. E a frequência do Bitcoin é isso aqui, ó. Ficar brincando nessa região até que rompe, tá? Então, bateu aqui nessa resistência. Se você quer ter certeza disso, tal, você pega aqui um gráfico de 15 minutos, canal de referência zona neutra, rompeu zona neutra, então a possibilidade aqui de vir buscar 67 já é maior. Se a gente rompe essa linha aqui, que a gente chama lá pela família de linha do Equador, então a gente tem maior chance de vir buscar os 50% do canal do 63 a 57, que praticamente ali não está nos 60, ele está praticamente ali, na casa dos 60 mil dólares, tá? Beleza? Certo? Então, aqui no gráfico do SDT, a gente consegue perceber no gráfico semanal que, cara, a gente não perdeu a região. A gente não perdeu, então a gente não tem como acreditar ainda em uma alta um pouco mais forte do Bitcoin, apesar de, eu tô falando isso a curto prazo. A longo prazo, beleza. A longo prazo pode justamente acontecer isso que eu tô falando para vocês. Uma onda 5, agora uma ondazinha 3 aqui, 3 ondinhas, 1, 2, 3 passinhos, para poder fazer o movimento para baixo, né? Certo? Vamos ver aqui no gráfico semanal, vamos ver como é que está no gráfico mensal. No gráfico mensal aqui a gente consegue perceber o quê? Olha, no gráfico mensal o que acontece? Olha que interessante, no mensal do SDT, a gente está praticamente em cima de uma região que é a região de resistência, tá vendo? Então, tudo indica, né, que o mercado, nessa região aqui, que é uma região perigosa, ele pode fazer um movimento. Cara, se perde para cima um gráfico desse aqui, pô, é bem complicado. É que eu falei para vocês, olha só, a gente está aqui em um meio, né? A gente está aqui em um meio desse candle. Então, a gente tem os 50% desse candle aqui. A gente bateu uma vez, duas, três, subiu. Só que a gente deixou essa sombra todinha no gráfico mensal. Estou falando aqui mensal, tá? E a gente está dentro dessa região aqui. Dentro dessa região. Então, é uma região perigosa ainda. Então, ainda acredito que se for pegar no gráfico semanal, a gente ainda tem margem para fazer isso aqui, ó. Ainda tem margem para subir. Né? Então, eu acredito que a gente vai fazer uma onda 5 nessa região. Tá? Mas ali no mensal, a gente está bem no limite, né? No limite do limite ali do gráfico do SDT. Beleza? Vamos ver como é que vai fechar. Aqui é no gráfico semanal. Vamos ver como é que está o diário aqui. Opa! Beleza. Beleza. Então, praticamente, a gente vai fechar aqui acima dos 4,97. Eu não vou nem marcar os 50% aqui, porque eu já sei que está mais ou menos ali nos 5,24. Então, não tem necessidade de eu marcar essa linha agora, beleza? Certo? Dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui nas liquidações. Olha só o tanto de liquidações aqui, galera. Qual foi a maior de hoje? 8. Essa aqui não foi de hoje, não, foi de ontem, né? Hoje são 29. Hoje são 29. Hoje, cara. A gente não teve. Hoje são 31, galera. 31. Então a gente não tem nenhuma aqui. Ó, 31. Então essas duas. 1,94 milhões, 1,94 milhões aqui, né? Uma em 36, outra em 16,48, certo? A gente teve aqui BTC 38,5 milhões aqui, né? Os longos aqui. Deixa eu ver o que tem mais aqui interessante. Acho que não, aqui não nada interessante. Liquidação. Vamos dar uma olhada aqui nos ETFs. A gente não acompanhou a última aqui. Vamos ver. A gente fechou novamente, cara. A gente está fechando só positivo. O único dia que a gente fechou negativo no mês foi ali no dia 23, né? A gente fechou com menos 78 negativo no caixa. Dia 24, a gente fechou com 44,5 milhões de dólares, 31,1 milhões de dólares. Grayscale só despejando aqui, né? Os ETFs. A gente também tem aqui 31,1 dia 25. Dia 26, a gente fechou com 51,8 milhões de dólares, né? Fechou aqui os ETFs com 51,8 milhões. Pô, aqui ainda nem apareceu nada aqui dos camaradas, né? A gente vai ver isso aqui amanhã. Aqui negativo porque foi praticamente aqui a Grayscale desmanchando aqui. Né? Vamos ver como é que tá lá os ETFs do Ethereum. Vamos ver como é. Caraca, mano. Caraca. Grayscale aqui, cara. Só desmantelando posições aqui, meu amigo. Meu amigo, né? Olha só, 23, 481, 326,9. Cara, só despejo louco aqui. A Black, ela já comprou aqui, já comprou no dia 23 via ETF. Na verdade, as compras via ETF aqui da BlackRock, 266,5 milhões de dólares. Depois 17, depois 70, 87, 58, 118. Não teve um dia que a Grayscale aqui comprou, né? Só despejando mesmo aqui a galera. E, enfim, né? Eles que se entendam aí, beleza?
Aqui no outro gráfico que a gente gosta de olhar, a gente tem aqui a nossa ferramentinha aqui, né, nossa querida POC, e a gente perdendo uma região que eu falei para vocês que não poderia perder, né? Porque a possibilidade de fazer esse movimento, a possibilidade de fazer esse movimento aqui seria um movimento interessante, né? Praticamente nessas regiões aqui. Então, como a gente já perdeu essa região, ou seja, a gente pode estar fazendo aqui realmente um teste de demanda, a gente já conseguiu encontrar oferta nessa região, né? Então, é uma região complicada aí para o Bitcoin. Ou a gente rompe essa região aqui e volta a ficar acima novamente dessa região, ou a gente vai pegar mais uma quedinha aí. Eu espero que a gente pegue essa queda, galera, porque de fato eu estou querendo comprar Bitcoin e minha piscina está preparada para começar a comprar quando romper aqui a região de 63. Na verdade está 62. Eu vou atualizar lá na Uniswap. Perdendo 63 aqui, eu já vou largando a compra aqui até lá embaixo. Creio que não chega até embaixo por conta dos 60, mas é uma possibilidade, então eu vou deixar aqui para ficar ganhando taxa lá. Beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Recapitulando, então o Bitcoin ele está em uma situação de correção, mas essa correção é normal. Está na frequência correta aqui, não tem nada ainda para para abrir o alerta, né? Apesar de a gente ter rompido essa região da VWAP, ou VWAP não, da VW. Então aqui é uma coisinha ruim, mas a gente pode chegar aqui esse ponto aqui lá embaixo, ou seja, no último ponto que fizemos lá no dia 5 de junho, que é uma coisa aceitável. Um rompimento aqui para baixo aí, galera, aí já é um pouquinho mais complicado, aí já não ia gostar muito de estar fazendo esse vídeo para vocês se isso acontecer. Mas a princípio, né, como eu falei para vocês desde a da análise passada, que seria ali o Bitcoin vir buscar região de 63, ficar brincando em 67, 63. Rompimento de 63, a gente tem aqui a opção de vir buscar 60.916 a 57.726.12, tá? Então, falta aí 3 minutinhos para fechamento de vela. Eu não vou ficar coisando aqui vocês também, eu acho que já tinha falado tudo, né? Vamos ver como é que vai fechar. Possivelmente vai fechar aqui, né? Quase perto aqui da região de 63, e é isso, cara. Infelizmente, a gente tem que esperar aí para ver o que vai acontecer, beleza? Mas é isso, tá? Então, o SDT, possivelmente, o SDT é o mais importante. Aqui você está vendo que o Bitcoin, ele pode fechar, mas esse fechamento aqui, ele está muito perto dessa região. Agora, o SDT, ele fechando acima dos 4,95, próximo ao 5,24, ou seja, ele tem que vir buscar essa região. E se ele vier buscar essa região, meus amigos, aí, cara, a gente vai romper essa região e minha piscina vai ativar. E eu quero isso, né? Eu quero. Mas vamos ver o que vai acontecer, beleza? Então, galera, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, você pode deixar no comentário abaixo, tá? Pô, deixa aquele likezinho, não custa nada, só para fortalecer o canal, para esse conteúdo chegar a mais pessoas, tá bom? E aquelas pessoas que gostam de operar volume, tá? Ter mais um pouquinho aí de chance de observar de uma forma mais clara, né? E se você tiver alguma sugestão aí também, cara, se quiser contribuir com alguma coisa, você pode deixar aqui no comentário abaixo que a gente pode sim bater um papo aí legal, beleza? Tamo junto, espero que tenham gostado do vídeo e é isso. Buzz!